Muito boa tarde, Pablo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Quinto Circuito Infor de Palestras, Estudando Crimes. É sempre uma alegria estar presente nos eventos do Instituto Infor, porque nós sabemos da organização, do empenho que eles se colocam para que tudo dê certo da melhor forma possível, e são parceiros. Inclusive, todas as vezes que nós lançamos desafios até em lives, eles aceitaram e foram eventos sempre muito positivos. Um abraço aí para a Tânia, para o Marcos, que são as cabeças pensantes aí do Instituto Infor Maranhão, e para todos os que estão nos acompanhando. Estou à disposição, doutor Pablo. Muito bem, doutor Robson. Então, a gente inicia pedindo para o senhor falar um pouquinho sobre a sua formação, né, sua trajetória aí na perícia, e, na sequência, iniciar a sua apresentação sobre crimes transeuntes. Ao final, eu vou estar coletando lá as perguntas no chat do Deutsch e vou estar repassando aqui para o senhor responder no final do nosso curso. Perfeito. Pode compartilhar a tela já? Pode sim, doutor Robson, pode sim. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu só puxar aqui. Tá ok aí, doutor Paulo? Tudo certinho? Estou só aguardando aqui confirmação do YouTube, tá? Mas a gente pode ir iniciando e aí eu dou um ok daqui a pouquinho. Mas se precisar, a gente retoma. Mas pode iniciar aí, doutor. Tá, vou colocar aqui do ladinho. Pronto, o compartilhamento de tela já está aparecendo, né? Só um minutinho, só. Já sim, Enquanto já aparece aí o compartilhamento de tela, eu sou Robson Mourão Lopes. Alguns colegas que já me mandaram mensagem nesses dias estariam aqui presentes, estão aqui presentes, alguns já me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou perito oficial de natureza criminal, atualmente diretor do Instituto de Criminalística, São Luís Maranhão. Meu nascedouro na perícia oficial foi no Instituto de Criminalística, no setor de morte violenta e acidente de tráfego com vítima fatal e vítima de lesões graves. É um setor a qual eu tenho afinidade, eu tenho um gosto muito grande. Já fui diretor do Centro de Perícias Técnicas da Criança e Adolescente, que é um órgão no estado do Maranhão, um órgão pericial, que trabalha especificamente com crianças vítimas de violência e maus tratos. E atualmente estou na direção do Centro de Perícias Técnicas da Criança e do Adolescente. Como o doutor Pablo falou, minha primeira formação é em física, fiz algumas pós-graduações em física mecânica clássica, em física moderna, em quântica, até que fui também para o direito. Aí no direito, após a formação, algumas pós-graduações em direito penal, fiz uma outra em processo civil, uma outra em processo penal, em constitucional, e agora estou na conclusão já, só na verdade faltando receber um último papel do doutorado em Direito, com ênfase em penal e processo penal. Então, algumas capacitações, entre elas capacitação em conciliação de conflitos, e de forma resumida, é isso que nós temos, além de professor, sou professor inclusive, algumas faculdades, professor do Instituto Infor, na pós-graduação, professor da Academia de Polícia Civil do Estado do Maranhão. Então, a gente tem esse trabalho há algum tempo já na área forense e na área técnica jurídica e técnica científica. E a nossa temática de hoje é os crimes transeuntes e o pacote anticrime. Existe crime sem vestígio? Então, essa é a nossa temática de hoje. Alguns me mandaram mensagens no privado do Instagram nos últimos dias, quando eu divulguei que seria esse tema. Mas, Robson, o que é isso? Primeiro, o que é crime transeunte? Depois, o que é que isso tem a ver com o pacote anticrime? E terceiro, que história é essa de crime sem vestígio, se existe ou se não existe? Essa é a nossa temática de hoje à tarde. É a temática que nós teremos para que até o final do meu horário nós possamos acrescentar uma informação. Seja você concurseiro, seja você perito, seja você que tem um desejo de ser perito, seja você formado em direito ou em outras áreas, a nossa temática para lhe acrescentar uma informação, os crimes transeuntes e o pacote anticrime. Existe crime sem vestígio? Essa é a nossa temática. Tá ok, já está aparecendo o compartilhamento? Já, doutor Pablo? Eu posso seguir? Posso ir adiante?
Pode prosseguir, Robson. Beleza, ótimo. Pessoal, em termos de nomenclatura, Robson, o que é um crime transeunte? Que história é essa de crime transeunte? O que significa isso? No curso de Direito, o pessoal do Direito que está me acompanhando aqui, lá nos primeiros períodos, na disciplina de Direito Penal 1, a primeira disciplina, o aluno se depara com o professor falando sobre classificação de crimes. Então, existe uma classificação legal, existe uma classificação analítica, formal, existe uma classificação doutrinária, e aí o professor passa horas e horas e horas falando de classificação de crimes. E aqui, pessoal, tem uma classificação muito interessante, que é a classificação entre o crime ser transeunte e o crime não ser transeunte. Isso aqui é um ranço que nós trouxemos para o Brasil desde a década de 40. Preste atenção que essa informação ela tem uma relevância muito grande para o que eu vou levar no final da palestra. Desde a década de 40, nós fomos beber na fonte de Portugal, na fonte francesa, na fonte da Alemanha, e trouxemos essa classificação entre crime transeunte e não transeunte. Esta classificação está relacionada com a presença ou a não presença de vestígio, com o deixar o vestígio ou não. Por exemplo, vamos aqui. Os crimes transeuntes são aqueles que, segundo esta classificação, são aqueles que não deixam vestígio. Vou repetir. Os crimes transeuntes, segundo a classificação doutrinária de crimes existente no Brasil desde a década de 40, os crimes transeuntes são aqueles que não deixam vestígio. E aí, meus amigos, quando você pega o livro, que você começa a folhear, existem exemplos. Espera aí, Robson, um exemplo de um crime que não deixa vestígio, ou seja, um crime transeunte. Meus amigos, os livros colocam que, por exemplo, os crimes contra a honra são crimes que não deixam vestígio. Os livros, os autores, os doutrinadores colocam que os crimes transeuntes, ou seja, os que não deixam vestígios, exemplo deles seriam os crimes contra a honra, uma injúria, uma difamação, uma calúnia. Uma injúria é um xingamento. Então, fulano xingou o professor Robson, você não vale nada, você não vale o que a gata enterra, você é filho disso, você é filho daquilo, ofendendo a minha honra subjetiva. A doutrina diz que não tem vestígio. A doutrina diz que a injúria é um crime que não deixa vestígio. Mas eu vou mostrar algo que vai mudar a nossa percepção doutrinária em relação a isso. Mas, repito, a doutrina majoritária no Brasil, ela apresenta que os crimes transeuntes não deixam vestígio. Como exemplo, uma injúria, uma difamação, uma calúnia, que são crimes contra a honra. De forma contrária, a contrário senso, nós temos os crimes não transeuntes, que são aqueles que deixam vestígio. Os crimes não transeuntes, que são aqueles que deixam vestígio, até contrário, né? O transeunte não deixa vestígio. O não transeunte deixa vestígio. Transeunte vem do latim, tá? Da presença do vestígio, né? Da ausência e da presença do vestígio. Então, o que seria um exemplo de um crime não transeunte? Ou seja, aquele que deixa vestígio. Um homicídio, por exemplo. Um homicídio deixa vestígio. Inclusive, ontem foi o primeiro dia do 5º Circuito em Fórum de Palestras. E ontem nós tivemos várias palestras, eu assisti essas palestras e vi grandes doutrinadores, professores, falando vários exemplos de homicídio. Aí tem sangue, projéteis, lesões, e assim vai. Então, é notório que nos homicídios existem vestígios. Homicídios são crimes não transeuntes, são crimes que deixam vestígio. Peraí, Robson, vamos devagar, porque eu quero entender cada trecho da sua palestra, eu quero entender. Então, vamos devagar. Você está me dizendo que a doutrina majoritária no Brasil
desde a década de 40. Uma das classificações doutrinárias é em ter ou não vestígio. E um crime transeunte é aquele que não deixa vestígio. Transeunte é aquele que não deixa vestígio. Exatamente. Então, essa é a classificação que nós temos segundo a doutrina majoritária. Se quiser tirar uma foto da tela aí, tira aí. Classificação do crime, crimes transeuntes e não transeuntes. Os transeuntes, também chamados de fato transitórios, não deixam vestígio. Como exemplo, os crimes contra a honra. Tira uma foto aí, tira uma foto, depois pode postar, e se postar, marca o professor, marca lá Robson Mourão Lopes, marca o Info, marca o colega Pablo, marca todo mundo. Vamos adiante. Então, primeira etapa da nossa palestra é compreender o que significa a palavra crime transeunte. Já sabemos dizer o significado de crime transeunte. Você que me acompanha, que é um curioso, né, da área forense, você que é concurseiro, você que é acadêmico, está na faculdade, você que é um amante da área forense como um todo, é um perito e etc. Crime transeunte, pela classificação tradicional, classificação clássica, aqueles que não deixam vestígio. Muito bem, vamos adiante. Vamos fazer um exercício, tá? Vamos fazer um exercício aqui para verificar o que é vestígio. Hoje eu vou mostrar algumas imagens que só a primeira vez que elas vão aparecer em um congresso, uma palestra, um circuito, vai ser aqui. Eu vou mostrar já algumas imagens. Eu aviso antes, né, para quem, né, não gosta de ver sangue, calma, eu vou avisar antes, não te preocupa. Mas vamos fazer um exercício aqui. Vamos fazer um exercício. O nosso exercício aqui é o seguinte. Essa aqui é a imagem de uma cena de crime, tá bom? Essa aqui é tranquila, não tem aparecendo sangue, eu até coloquei um balãozinho ali para mostrar onde estava o cadáver. E aí eu quero fazer um exercício aqui, você pode até comentar aí no chat, né? O que é o vestígio aqui dessa cena de crime? Tem um cadáver, um bar, né? Um local de eventos, e nesse bar tem mesas, cadeiras, coisas normais para ter num bar. Sujeira, tem até muita sujeira aí nesse bar, copos, latinhas de cerveja, de refrigerante, coisas comuns para ter num bar. Coluna de sustentação do bar, tem as colunas de sustentação do bar. Tem coisas comuns de ter no bar, mas tem cadáver, que não é para ser comum para ter no bar. Tem sangue lá perto do cadáver, que não é comum para ter no bar. Tem uma arma de fogo, tinha uma arma de fogo aqui. Tinha um projétil, o pessoal chama bala, né? Não, o projétil. Ou o pessoal do sul, projetil, né? Então, veja, o que é vestígio aqui? Onde temos vestígio? Será que... Olha as perguntas aqui, pode falar no chat. Vamos lá. Será que o cadáver é um vestígio, pessoal? Será que o sangue ali disposto embaixo, abaixo do cadáver, será que o sangue é um vestígio? Será que o projétil é um vestígio? Ei, deixa eu chegar mais perto. Vamos aqui, ó. Olha para cá. Será que essas cadeiras afastadas, longe do bar, será que essas cadeiras são vestígios? Ei, eu vou jogar mais sério ainda. Será que as colunas de sustentação do bar, as colunas, ó, tá vendo aqui as colunas, ó? As colunas de sustentação do bar, será que essas colunas são vestígios? Eita, Robson, e agora? E aí, o que é vestígio, então? Meus amigos, olha só. A pergunta que não quer calar. O senhor falou que crime transeunte é aquele que não deixa vestígio, segundo uma classificação tradicional. Mas o que é vestígio? Meus amigos, vamos primeiro para o conceito que vem na criminalística desde a década de 40, que foi firmada no Brasil. Vamos lá. Vestígio é todo elemento que, por ação ou omissão humana, assim foi construído. Vestígio é todo elemento que, por ação ou omissão humana, assim foi construído. Sabe qual é o problema aqui? Eu vou chamar de problema por enquanto. É porque no nascedouro da criminalística, nós falamos que vestígio é todo elemento, aí nós colocamos uma palavrinha lá, material. Preste atenção aqui, momento
crucial da nossa palestra. Lá na década de 40, nós resolvemos, na criminalística, colocar a palavra material, que vinha de Portugal essa ideia. Que vestígio é todo elemento material, produzido por ação ou omissão humana. Vestígio é todo elemento material, produzido por ação ou omissão humana. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo a cena de bar? O cadáver está ali naquela posição. Porque brotou da terra um cadáver? Porque choveu o cadáver? Ou porque foi uma ação ou omissão humana que levou aquele cadáver a estar naquela posição, naquele momento, naquele dia, naquele horário? Foi uma ação humana. Alguém fez algo para que aquela pessoa, aquele cadáver ali estivesse, que aquele sangue ali estivesse. Então, o cadáver é um vestígio. O sangue é um vestígio. O projétil é um vestígio. Professor, e estas cadeiras? Ei, pessoal, essas cadeiras aqui, elas estão aqui porque choveu cadeira, brotou da terra, ou porque nós tivemos uma ação humana ou omissão humana que construiu a cadeira, que levou essa cadeira até esse lugar, até essa posição. Ah, Robson, lógico que não brotou da terra. Lógico que não choveu cadeiras, até coberto aí o bar. Lógico que foi uma ação ou omissão humana que levou essas cadeiras até aqui. Então, meus amigos, olha para cá. Tudo isso que você está vendo na cena aí são vestígios. Todos são vestígios, porque todos são elementos materiais, todos. A coluna do bar, Robson, também. A coluna do bar foi feita por uma ação humana. Um homem construiu isso, fez isso. Todos os elementos que por ação ou omissão humana assim estão dispostos são vestígios. Ah, Robson, aí eu fiquei agora confuso. Então não serve de nada classificar vestígio. Eu vou chegar num lugar desse e vou dizer que tudo é vestígio? Calma. Não priemos campo, né? Calma, relaxa. Vamos classificar os vestígios. Os vestígios são classificados. Segundo doutrina criminalística majoritária, os vestígios são classificados em vestígios reais ou verdadeiros, que são aqueles que têm relação direta com o fato criminoso. É um vestígio real, vestígio verdadeiro. Vestígio ilusório e vestígio forjado. O forjado, o nome é autoexplicativo. O que é um vestígio forjado? É aquele que não tem relação direta com o fato criminoso e foi ali colocado com o objetivo de ludibriar a investigação, de ludibriar o ato pericial. É um vestígio forjado. Seria uma arma que, por exemplo, foi implantada no local do crime. Seria uma impressão papilar, a famosa impressão digital, que foi implantada no local do crime com o objetivo de ludibriar a investigação, com o objetivo de ludibriar a ação do perito. Esse seria um vestígio forjado. E o vestígio ilusório, o ilusório, é aquele que não tem relação direta com o fato delituoso, com o fato criminoso, e não foi colocado ali com o objetivo de ludibriar. Então, por exemplo, as cadeiras que estão aqui. Se após a análise, eu só vou saber isso após a análise e depuração, após a análise pericial, é que eu vou poder responder qual é o tipo de vestígio. Quando eu cheguei na cena do crime, quando eu cheguei no local do crime, eu só sei que isso são vestígios. Após analisar, eu vou poder dizer, essa cadeira aqui, ela não tem uma relação direta com o fato delituoso e não foi colocada aqui com o objetivo de ludibriar. Então, essa cadeira é o quê? Coloca no chat aí. Essa cadeira que está aqui na cena do crime, longe do cadáver, que não tem relação direta com o fato delituoso, não tem relação direta com o fato delituoso, e não foi colocada ali com o objetivo de ludibriar, é um vestígio. De que tipo? Ilusório. Ilusório. Os vestígios que não têm relação direta com o fato delituoso e não foram colocados ali com o objetivo de ludibriar. São vestígios ilusórios. Ah, Robson, entendi. Quer dizer que quando eu chego na cena do crime, eu visualizei, tudo isso são vestígios. Após analisar e depurar, aí eu vou classificar. Esse vestígio é real. Esse vestígio é verdadeiro.
porque ele tem relação direta com o fato delituoso. É lógico que, por vezes, existem vestígios que eu só vou poder fazer essa classificação no laboratório, na balística, né, e etc. Mas a partir do momento que eu analisar, depurar, verificar que ele tem relação direta com o fato delituoso, ele é um vestígio real, verdadeiro. O ilusório é aquele que não tem relação direta com o fato delituoso e não foi colocado ali com o objetivo de ludibriar. E o forjado é autoexplicativo, né? O forjado, olha o nome, é um vestígio que não tem relação direta com o fato delituoso e foi colocado ali na cena do crime com o objetivo de ludibriar, com o objetivo de enganar a investigação e o trabalho pericial. Se tiver perguntas, vai colocando aí no chat, que logo mais ao final, Dr. Pablo vai ler essas perguntas para mim, para que a gente possa buscar respostas, tá? Muito bem. Vestígio, então, já sabemos. Olha aí, flashback, né? Flashback do Mourão para guardar no coração. Olha aí, sábado, né? Sabadão. Estamos aqui no 5º Circuito em Fórum de Palestras, estudando crimes. Show de bola. Adquirindo conhecimento. Tá? Adquirindo conhecimento. Os grandes estudiosos do mundo, os grandes filósofos do mundo já diziam: conhecimento é poder. Conhecimento faz a diferença. E vocês que estão aqui acompanhando no sabadão, nos acompanhando no sabadão à tarde, adquirindo conhecimento, é uma diferença que vocês estão plantando hoje para colher amanhã. Pode ter certeza, viu? Pode ter certeza disso. Então, nós já sabemos o conceito de vestígio. Já sabemos. E aí, o que aconteceu no Brasil? Depois da palavra elemento, nós colocamos a palavra material. Elemento material. Quando nós fizemos isso, pessoal, nós levamos essas informações para dentro do código. Nós levamos essas classificações para dentro do código penal, código de processo penal. Sem perceber, o legislador, ou percebendo, levou essa classificação para dentro do código, tá? Então, respondida a pergunta que está na tela. Robson, então quer dizer que tudo que tínhamos naquela cena do bar eram vestígios? Sim, tudo ali eram vestígios. Aí a questão é que eles serão classificados, mas no primeiro momento são vestígios. São relevantes. E aí, depois, eles serão classificados em vestígios reais, vestígios ilusórios e vestígios forjados. Beleza, classificação apresentada. Vou voltar aqui para quem quer tirar uma foto, não tirou ainda, tá aí, tire a foto, né? Se for publicar, nos marque, mande aquele abraço para a gente ficar feliz também, que foi lembrado nesse momento. Aí, marca o Dr. Pablo também, parceiro querido aí, perito do Pará, e também o pessoal do Info. Muito bem, vamos adiante, vamos adiante. E aqui é o aviso, né? Toda vez eu vou dar esse aviso. Quando tiver algumas imagens um pouquinho, digamos assim, que saem do senso comum, eu vou colocar esse aviso, tá bom? A gente vai colocar esse aviso, porque aí dá tempo você se preparar psicologicamente. E aí, não, professor, vai lá, eu estou preparado, eu quero ver, pode mostrar, né? Então, tá aí o aviso. Seguem casuísticas com cenas relativamente fortes. Vamos lá? Muito bem. Isso aí é um caso, né, para a gente verificar se é ou não suicídio. Cheguei no local do crime, lá estava o cadáver em suspensão incompleta, né? O que é a suspensão completa? Quando ele não tem contato com a superfície, que pode ser o chão, pode ser uma cama, pode ser um anteparo, né, qualquer. Então, é suspensão completa, ele não tem contato. E a incompleta, ele tem contato. Ele está encostado no chão, por exemplo. E aí é um caso de suspensão incompleta. Robson, é possível suicídio em suspensão incompleta? É possível suicídio em suspensão incompleta, tá bom? É possível. A explicação biológica estaria na falta de oxigenação, na falta de ar, que não vai permitir essa ação, esse ato de reflexo e reação para poder simplesmente se levantar, né? Faltaria a oxigenação, faltaria o ar, né? E aí isso traria essa explicação. Se me permitem, para os mais religiosos, aí outra explicação botou a corda no pescoço, o diabo puxa. Né? Desculpa ser direto, mas alguns já me falaram isso. Eu estava numa palestra empolgado, uma palestra só sobre suicídio, e eu falando casos e etc, etc. Aí no final as perguntas, o outro falou: doutor, eu gostei muito da palestra, mas, na minha opinião, isso tudo que o senhor falou está certo biologicamente,
mas religiosamente, doutor, é porque botou a corda no pescoço, o diabo puxa. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Toda vez eu falo. E olha só, nós chegamos, a história era de suicídio. Isso é numa cela, tá? No sistema prisional, dentro da cela. Então chegamos, lá está o corpo pendurado em suspensão incompleta. Vamos ver os vestígios, olha aí, vestígios, elementos que foram provocados, elementos materiais, por uma ação ou omissão humana. Olha os vestígios no pescoço. Olha os sulcos no pescoço. Olha o sulco horizontalizado e sulco transversalizado. Sulco com profundidade homogênea e sulco com profundidade heterogênea. Que é isso, professor? Mesmo sem ser perito criminal, perito oficial de natureza criminal, eu estou vendo que eu tenho duas formações de sulcos distintas, consegue ver? E que elas não corroboram com tendo sido produzidas com o cadáver nessa posição. Então, a análise dos sulcos do pescoço são importantíssimos na verificação de existência ou não de suicídio. Os sulcos no pescoço são de alta relevância para o perito analisar no local de crime. Ele sozinho, na verdade, a gente vai buscar outros elementos que vão corroborar com aqueles vestígios, mas os sulcos no pescoço têm uma relevância importante. Então, traduzindo, sabe o que aconteceu aqui? Pegaram esse rapaz, mataram ele antes, passaram a corda no pescoço, a estrangularam e depois penduraram para simular, né, um suicídio, um falso suicídio, que é um homicídio isso aqui. Inclusive tem lesões de defesa no corpo, tem lesões de defesa, tá? Tem várias lesões de defesa, ele tentando se defender. Essa cela aqui tinham vários outros presos, todos falaram no início a mesma história, de que, na verdade, estavam dormindo e, quando acordaram, o rapaz estava pendurado. E nos dias anteriores, tinham até falado para ele, rapaz, tu tá muito triste, se entrega para Jesus, não fica assim, não. Conversa. Nós analisamos, inclusive, o tecido que foi usado para fazer o cordel, né, a corda que está com um tecido. De análise desse tecido, nós chegamos em qual era o lençol, e do lençol em qual cama esse lençol estava. E isso foi importante, relevante. Então, uma cela relativamente grande, com vários beliches, pegamos esse pedaço de tecido, fizemos uma análise macroscópica nele, encontramos desses tecidos rasgados qual o que corroborava. Então, o que corrobora dessa cama quem fica é o Joãozinho dos Anzóis, então é um início, né? É um início. Além disso, lógico, a análise de coleta de vestígios nas mãos, coleta subunguial, né, para verificar perfil genético, né? Perfil genético de suposto ou supostos agressores. Mas o fato aqui é que nós temos vestígios materiais claramente vistos. O sulco no pescoço são vestígios materiais. E aí nós temos aqui vestígios reais, verdadeiros, que têm relação direta com o fato, e vestígios forjados. Você está entendendo? Vestígio forjado, que foram provocados ali, quando penduraram ele, já morto, inclusive, penduraram ele com o objetivo de ludibriar a investigação. Então, aqui você tem o vestígio verdadeiro, o vestígio real, verdadeiro, e o vestígio forjado, que foi colocado com o objetivo de ludibriar, que foi colocado com o objetivo de enganar a investigação, de enganar a análise pericial. Pronto, professor. Já sou um perito. Já sei analisar sulco no pescoço de cadáver e também já sei dizer se o vestígio é real, é ilusório ou forjado. Show. Show. Vamos adiante. Vestígios em local de crime, vestígios genéticos. Esse aqui é um caso, né? É um caso que nós tivemos essa sandália aqui, pessoal, caso real isso aqui. Essa sandália foi coletada no local de crime e essa sandália foi encaminhada para o Instituto de Genética Forense e daqui nós tiramos DNA de contato. A sandália, quanto mais velha, melhor, inclusive, porque mais contato teve com o pé da pessoa, lógico, o seu usuário, então mais material genético tem ali. Então, o que aconteceu? Teve um homicídio, a pessoa fugiu, o agressor fugiu, e na fuga, empreendendo fuga, caiu a sandália e deixa a sandália e corre, vai embora. Aí a sandália ficou. Dessa sandália, o que aconteceu? Pegamos o perfil genético, jogamos no banco e ele já tinha passado pelo sistema prisional, já tinha sido condenado com trânsito em julgado, já estava na rua, então o perfil genético dele estava lá.
E aí, bateu. Bateu. Autoria determinada. Chegamos no autor do crime em março de 2017 com a sandália que ele deixou no local do crime. Aqui nós temos outras imagens, essas cordas, esses cordéis utilizados em local de crime para amarrar, para amordaçar. Uma corda dessa, a pessoa, ela tem uma elasticidade. Então, aquela pessoa que foi amarrar ali, a vítima, fica material genético dela, porque ela estica, ela passa na mão, se ela estiver sem luva e etc., vão ficar materiais genéticos. Então, são importantes para se buscar também perfis genéticos. Tá? Mas, Robson, só existem vestígios materiais? Preste atenção. Você percebeu que eu comecei a palestra falando uma classificação da década de 40, que nós fomos importar fora, né? Trouxemos de fora, já. E na nossa criminalística, nós conceituamos vestígio é todo elemento material. De ação, omissão humana, tal. Mas só existem vestígios materiais. O Código de Processo Penal, no artigo 158, você pode olhar depois, diz, quando a infração deixar vestígios. Quando a infração deixar vestígios, artigo 158 diz, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, vírgula, direto ou indireto, vírgula, não podendo suprir a confissão do acusado. De tanto usar, já tenho na cabeça aí. Quando a infração deixar vestígios. Peraí, pediu para parar? Parou. O nosso código é de 1941, nosso Código de Processo Penal. O nosso Código de Processo Penal, em 1941, disse quando a infração deixar vestígio. Então, está querendo dizer que existem locais que não têm vestígio. Quer dizer que nós estamos usando no Código de Processo Penal uma classificação que diz que vestígios são só os elementos materiais. Mas, na verdade, não é assim. Portugal não é mais assim. Aqui do lado. Eu paguei disciplinas no doutorado na Argentina. Aqui na Argentina não é mais assim. Em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, em vários outros locais, já se ampliou, inclusive na doutrina nacional dessas regiões, desses estados, já se ampliou que vestígio não é somente material, que o vestígio também pode ser o psicossocial, o psicológico. Eu fui diretor, durante uma certa época da minha vida, de um órgão pericial, que é o Centro de Perícias Técnicas da Criança e do Adolescente. Fica em São Luís do Maranhão e recebe crianças e adolescentes vítimas de violência e maus tratos. Infelizmente, a maioria é violência sexual. Infelizmente. São muitos casos. Não saem no jornal direto, até por uma proteção às vítimas. Mas são muitos casos. Uma criança, preste atenção, lá nós atendemos, tem o perito médico-legista e o perito criminal com formação em psicologia e o perito criminal com formação em serviço social. Então, uma criança, ela passa, como regra, pelo exame médico. Uma criança supostamente foi violentada sexualmente. Pelo exame médico, pelo exame psicológico e pelo exame social. São vários atendimentos psicológicos, vários atendimentos sociais para gerar um laudo da psicologia, um laudo do serviço social e, lógico, o laudo do legista. Vamos imaginar uma criança que nós recebemos que não houve intromissão, não houve conjunção carnal, traduzindo, não houve intromissão pênis-vagina, e nem intromissão pênis-ânus, ato libidinoso diverso de condição carnal, como sexo anal, por exemplo. Não existiu isso. O que aconteceu foi um passar de mão, o que aconteceu foi o órgão sexual do agressor passou no rosto da criança, em outras partes, mas não houve intromissão pênis-vagina nem pênis-ânus. O que vai acontecer no exame médico? O médico legista vai dizer o quê? Que não encontrou nada, que não tem uma lesão corporal, que não tem ruptura de ímen, que não tem lesão na região do ânus.
O médico legista vai dizer no seu laudo, nesse exemplo que eu estou mostrando, que é um caso real, que não encontrou nada. Então, quer dizer que não tem vestígio? Ah, não faça isso. O perito criminal com formação em psicologia e o perito criminal com formação em serviço social, nos atendimentos, eles vão ter condições de verificar vestígios psicológicos, vestígios que estão ali, inclusive separar o que seriam desses vestígios elementos de fantasia, porque é fantasia normal para uma criança, para um adulto. Nós fantasiamos, isso faz parte. Então vai separar o que é uma falsa memória, o que é uma falsa percepção, e no final, inclusive, aclarar a autoria. Tem vestígios ali. Como é que eu vou dizer que um caso desse não tem vestígio? Porque eu estou usando uma classificação da década de 40 que se aporta somente a vestígios materiais. Não posso fazer isso. É lógico que existem vestígios ali, só não são materiais. Só não são materiais. São psicológicos, são sociais, tem que ter a técnica adequada para coletar, principalmente sem revitimizar, sem gerar mais violência. Não é um oitivo, o perito não fica ali perguntando, e aí, o que ele fez contigo? Ele passou a mão aonde? Não, não é assim. Não é. As técnicas metodológicas utilizadas são de tal maneira para não revitimizar. Não é oitiva. É análise forense. Então, só existem vestígios materiais, Robson? Não! I don't believe. Não! De forma nenhuma. Nós temos vestígios que não são materiais. E precisamos amadurecer nisso. Vamos para mais algumas casuísticas? Vamos para mais algumas casuísticas. Vamos adiante. Vamos adiante. Olha isso aqui. Caso real, pessoal. Só não estou colocando o nome das crianças. Duas meninas. A imagem está um pouquinho clara, mas vamos esforçar para entender. Duas crianças, duas meninas, uma de 6 e uma de 8 anos. Chegou para serem periciadas, comunicação de estupro de vulnerável. Elas haviam sido estupradas. Suposto autor do estupro, o padrasto. Péssimo isso. Vai para o exame médico, nenhum vestígio. Exame médico, análise dos vestígios materiais, não verificou. Não verificou rompimento de ímen, intromissão penisanos, uma lesão no ânus, algo do tipo. Vai para o exame psicológico e social. Chuveio de vestígios psicológicos e sociais. Um dos testes, que são vários, um dos testes que é feito, o HTP, para desenhar uma casa, para desenhar pessoas, para ela desenhar uma árvore. HTP são as iniciais, as palavras casa, árvore, pessoas, em inglês. Isso o nome é HTP. Um dos exames, ele sozinho não resolve, são vários, um deles. Olha o que ela simboliza aí. Olha para essa casa desenhada. Ah, mas a casa não está bem desenhada. Sim, é uma menina de 6 anos, de 8 anos. Ela desenhou. Olha, o que significa essa luz aqui? A luz está ligada. É à noite. Ela está mostrando que isso aqui era à noite. Ela não foi induzida a fazer isso. É um desenho livre. À noite, no quarto, aqui é a sala. Ela está mostrando, saíam da sala. E aqui tem 3 pessoas. Eu sei que a imagem está clara, mas se você forçar um pouquinho a vista, você vai ver. Tem 3 pessoas. É ela, a irmã dela e o padrasto. Na cama. Na mesma cama. Quando a mãe não estava. Tirava elas da sala, levava para o quarto, isso era à noite. A mãe trabalhava à noite. Essa luz aqui tem um significado. Isso que é um dos testes. Como é que eu vou dizer que um caso desse não tem vestígio, rapaz? Como é que eu vou dizer que um caso desse não tem vestígio? Como é que eu vou dizer quando a infração deixar vestígio? A infração sempre deixa vestígio. Agora, esse vestígio ou é material, ou é psicológico, ou é social, ou tem todos. Num crime, eu posso ter somente vestígios materiais. Eu posso ter somente vestígios psicossociais. Ou eu posso ter todos, vestígios materiais e psicossociais. Eu vou mostrar já outro caso assim. Olha essa outra aqui. A criança de 4 anos. Um rapazinho, menino. Foi desenhar uma árvore. Essa é a árvore.
lá no teste de HTT. A história é que de estupro de vulnerável, de novo, o agressor, supostamente, o agressor era o pai. Foi confirmado depois. Isso mesmo, o pai. Pode nem chamar de pai, né? Pode nem chamar de pai. Tá chamando aqui porque critério biológico. Ah, mas o desenho, sim, é 4 anos. 4 anos. Isso é chamado de árvore fálica. É a árvore que lembra um órgão sexual. Lembra um pênis. Isso é um vestígio, claro. Como é que eu vou dizer que um caso desse não tem vestígio porque eu não encontrei uma lesão corporal? Porque eu não encontrei uma lesão, um rompimento na região do ânus do menino? Lógico que tem vestígio. Só não é material. Robson, o que isso tudo tem a ver com o pacote anticrime? Rapaz, preste atenção. O pacote anticrime, ele foi publicado, a Lei 13.964, de 2019, foi publicada em 24 de dezembro de 2019, quando nós estávamos, eu, professor Dr. Pablo aí, pessoal do Info, cada um nas suas residências e ali só na expectativa de comemorar o Natal. 24 de dezembro, então é Natal. Quando, de repente, é publicado a Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime, para entrar em vigor 30 dias depois, para entrar em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Eu estava ansioso por esse pacote anticrime. Eu estava com a bandeirinha ali, bandeirinha, agora vai ser com o pacote anticrime que nós finalmente teremos a inserção do vestígio psicossocial no Código de Processo Penal. Esse é o momento, esse vai ser o soltar de fogos. Agora vai. Falei, inclusive, em sala de aula, na época do projeto ainda, quando estavam discutindo, eu falei, agora vai. Pessoal, os vestígios, análise de vestígio dentro do Código de Processo Penal, agora vai ter lá escrito, vestígio psicológico, vestígio material. E, finalmente, nós vamos acabar com esse negócio de crime transeunte, que é crime que não deixa vestígio, porque todo crime deixa vestígio. Inclusive, faz parte de um trecho da minha tese de doutorado. E aí, pessoal, sabe o que aconteceu? Eu, com a minha euforia todinha, ali, esperando, para que, finalmente, o nosso Código de Processo Penal tivesse a retirada que só tem vestígio material, para a minha tristeza e a de muitos outros. Olha o que veio no 158A, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, norma essa inserida pelo pacote anticrime. Eu vou ler com a minha externação de tristeza. Está valendo desde 23 de janeiro desse ano. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Poxa! Porque era o momento que nós tínhamos para deixar claro a importância do vestígio também não material. Alguns autores, assim, forçando a barra, dizem, não, mas esses vestígios não materiais estão aqui dentro da palavra latente. Ah, não, parceiro. Aí nós estamos forçando a barra para querer enxergar uma coisa que não veio. Em pleno 2020. Em pleno 2020. Cadê os vestígios não materiais que existem? Aí, para piorar, pessoal, olha o que ele diz, que se relaciona à infração penal. Vestígio que se... Peraí. Vestígio é todo objeto constatado que se relaciona à infração penal. Peraí. Ei, legislador. Por que você não chamou um perito, rapaz? Chama um perito para fazer isso aí junto. Chama uma equipe de peritos, um pouquinho do Pará, um pouquinho do Maranhão, os colegas do Piauí, os colegas do Ceará. Junta essa galera. Eu tenho certeza que ninguém vai nem cobrar nada para participar de um projeto desse. Só para ter uma coisa bacana. Quer dizer que vocês esqueceram que existem os vestígios ilusórios e forjados. Vocês só estão falando dos vestígios reais. E os ilusórios? E os forjados?
que desde a década de 40 são descritos no Brasil, por autores portugueses, inclusive. Pois é. Faltou isso no pacote anticrime. Quer dizer, Robson, então, que nós podemos ter vestígios materiais e não materiais? Exatamente, pessoal. Exatamente. Exatamente. Olha essa cena aqui, ó. Te prepara aí que lá vem mais algumas cenas relativamente fortes. Te prepara aí. Não me deixa, não. Continua firme aqui. Olha esse caso de 1992. O famosíssimo caso Satiricon. Eu vou resumir, esse caso é grande. Em 1992, lá em Brasília, na Asa Sul, um homem, idade superior a 60 anos à época, foi encontrado dentro do seu imóvel dessa forma, já em estado de decomposição avançada, morto, como você pode ver, do lado dele um quadro Crucificação, ou Corpo Hipercúbico, que é de Salvador Dalí. Em cima dele, um livro. O livro era O Estorvo, o nome do livro. Autoria de Chico Buarque. Esse livro, inclusive, faz referência a uma obra de Gaio Petrônio, que foi escrita há mais de 2000 anos. Nessa obra, há mais de 2000 anos, nessa obra de Gaio Petrônio, que é feito referência no livro Estorvo, ela já falava sobre o comportamento libertino sexual. Já fazia referências de homens que se comportavam com trejeitos femininos e vice-versa. A vítima que vocês estão vendo aqui, nesse local, a vítima tinha 30 feridas pérfuro-incisas. No banheiro estava escrita a palavra Satiricon. Por isso que ficou conhecido como caso Satiricon. Estava no espelho escrito com sangue. Pessoal, eu estou falando de 1992. Isso aqui foi feito em 1992, análise dos vestígios materiais, as lesões, são aí as 30 feridas pérfuro-incisa, que são 30 facadas. Imagina, olha só, o cara deu. Imagina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Fiz questão de você ver o tempo para isso na velocidade que eu fiz. 30 facadas, 30 lesões pérfuro-incisas. Vestígio material. Só que aqui está recheado de vestígio psicológico. Recheado de vestígio não material. Tem um exame chamado necrópsia psicológica. Nós fizemos já no Maranhão isso aqui, tá? Fizemos um caso famoso aí, que foi o caso da Alana. Recentemente foi condenado, né? O padrasto da Alana foi condenado a 47 anos. Por ter violentado a afilhada e enterrado no quintal. Ocultação de cadáver. Foi condenado essa semana passada. Nós fizemos necrópsia psicológica naquele caso. E aqui, nesse caso, em 1992, lá em Brasília, foi feita necrópsia psicológica. O que é a necrópsia psicológica? Analisar o perfil da vítima e do agressor no pós-morte. Aqui a gente pode perceber, resumindo a análise do laudo, aqui nós podemos perceber que o agressor apresenta vestígios claros, não materiais, inclusive, de aversão àquele que se projeta a um comportamento sexual, uma libertinagem sexual distinta daquilo que é considerado o gênero que era para ter. Então, o agressor apresenta isso, essa raiva, esse ranço por uma pessoa que tem um comportamento sexual distinto daquele que ele, agressor, acha que deveria ter. E ele colocou isso aqui como ato, isso aqui é um ato de libertação, é como se ele estivesse libertando a vítima. Com Cristo na cruz. A vítima está sendo libertada, salva, purificada. Vestígios importantíssimos para uma condenação,
vestígios importantíssimos para uma dosimetria da pena, de altíssima relevância, e que são vestígios não materiais. É uma análise além do material. Você entende a importância de se analisar os vestígios também não materiais? Você entende que essa classificação transeunte, que não tem vestígio, ela perde a essência de ser? Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar. Estou terminando aqui para que a gente tenha um tempinho aí para as perguntas, tá? Terminar aqui um pouquinho antes para a gente ter um tempo das perguntas, se assim desejarem. Vamos pensar, Robson. Poderemos ter vestígio em crimes contra a dignidade sexual, em que não ocorreu conjunção carnal, ou outros atos libidinosos, como intromissão, penisanos? Lógico. Lógico. Eu falei casos hoje. Crianças que não, a menina que sobre ela não existiu uma conjunção carnal, que significa uma intromissão pênis-vagina, não teve, mas isso não significa que não tenha vestígio. Tem vestígio, só não é material. Precisa da expertise, lógico, precisa de um técnico preparado, de um perito treinado, preparado e formado para esse tipo de exame, mas o vestígio está lá. Robson, poderão existir vestígios em crimes contra a honra? Segundo a doutrina majoritária no Brasil, não. Ah, meu amigo. Eu dou aula, meus amigos, o pessoal que me acompanha sabe, eu dou aula de penal e processo penal e constitucional. Eu gosto muito da parte criminal, eu dou aula de penal também, né? E aí, toda vez que eu pego penal 1, eu preciso falar da classificação. E penal 3, né? Que eu falo dos crimes em espécie. Penal 3 e 4, eu falo dos crimes em espécie. Quando eu vou falar dos crimes contra a honra, eu falo em tal lado que eu digo, ó, pessoal, doutrina majoritária diz que os crimes contra a honra não deixam vestígio como regra. Injúria não tem vestígio. Eu fico ali me coçando. Aí, quando eu termino de falar o que diz a doutrina majoritária, eu faço a crítica, né? Ó, pessoal, entretanto, existem os vestígios psicológicos, os vestígios não materiais. Uma injúria, quando uma pessoa me xinga, por exemplo, vamos imaginar, doutor Pablo e eu, Robson. Uma pessoa chamou o Robson de filho disso e chamou o doutor Pablo de filho disso. Será que doutor Pablo e Robson Mourão, eles têm a mesma resposta psicológica para ser chamado de filho disso? Robson, você é um filho disso. Doutor Pablo, você é um filho disso. As respostas psicológicas são diferentes. A injúria é quando diz que afeta, né, ataca a honra subjetiva. Mas esse ataque à honra subjetiva, será que ele não é diferente de uma pessoa para outra? Lógico. Então tem um vestígio psicológico ali. E tem que ser analisado esse vestígio. Porque senão eu vou estar dizendo que toda uma injúria, Robson, você é filho disso, e Pablo, você é filho disso, vai ter o mesmo peso. E, na verdade, não é, já que é uma ofensa à honra subjetiva, essas ofensas terão gradações diferentes. Então, poderiam existir vestígios em crimes contra a honra? Segundo a doutrina clássica, segundo a doutrina majoritária, não tem vestígio. Segundo a nossa palestra, a gente vê que estamos atrasados. Precisamos entender que existem vestígios, só não é material. Só não é material. Só não são materiais, né? Existe crime sem vestígio? E agora? Responde para mim no chat. Responde aí no chat, galera. Existe crime sem vestígio? E aí, o que você está respondendo? Eu já vai saber, que eu não consigo ver aqui logo as respostas, mas já o doutor Paulo vai falar para a gente aí quais são as respostas. Existe crime sem vestígio? Ai, vamos lá. Segundo a doutrina clássica, segundo a doutrina criminal, tradicional no Brasil, majoritária até então, sim, são os crimes transeuntes. São crimes que não deixam vestígios materiais. Segundo o entendimento mais profundo, segundo o entendimento mais completo, todo crime deixa vestígio. Ou é material, ou é psicossocial, psicológico, ou os dois. Tá? O pacote anticrime deveria ter inovado e acrescido os vestígios não materiais? Sim, 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 sim. Sim, deveria. Deveria. Existe crime transeunte? Crime que não deixa vestígio? Pois é. Segundo doutrina clássica, segundo doutrina majoritária,
Sim, existem crimes que não deixam vestígio, mas a nossa proposta é diferente. Olha, eu não sei se você que está me acompanhando, você que está aqui no Quinto Circuito Info de Palestra, eu sempre tenho a preocupação de olhar para o público. Eu sempre fico muito preocupado com isso. Se você é concurseiro, você vai fazer o AB, agora em dezembro tem prova do exame de ordem. Você vai fazer concurso, o Pará. O Pará tem um concurso aí, né, da Polícia Civil do Pará, o edital saiu aí, inscrições ainda vão ser, a data de inscrição ainda vai começar, mas já tem as datas aí e tal, etc. Estou esperando aí o concurso para perito lá também, para juntar mais peritos no Pará, mais colegas ali no Pará. Você que é concurseiro, vai fazer o AB, etc., aí você vai dizer que existe crime sem vestígio. Os crimes transeuntes são aqueles que não deixam vestígio, como exemplo, os crimes contra a honra. Tá? Então, no concurso, por enquanto, você ainda vai ficar dizendo isso, que é o que está predominando no Brasil. É o que a banca de concurso quer saber, é o que o exame de ordem quer saber. Que existe crime transeunte, que é o crime que não deixa vestígio material. Mas, você vai fazer um mestrado, doutorado, né? Ou uma prova oral, aí você diz a regra e depois você aprofunda, entendeu? Fica aquela coisa bonita, olha, para você dizer assim, eu participei do Quinto Circuito Info de Palestras estudando crimes. Aí você diz assim, lhe pergunta numa prova oral, candidato, existe crime sem vestígio, crime transeunte? Segundo a doutrina clássica majoritária até então no Brasil, sim, existem crimes que não deixam vestígios materiais. Entretanto, Excelência, gostaria de ressalvar o entendimento da doutrina estrangeira, a qual remonta à existência de vestígios psicológicos. Logo, não teria guarida tal classificação. A banca vai se levantar, vai passar uma meia hora batendo palma para você. Vai ser show, tá? Então, essa aí é a nossa conclusão da nossa palestra. Algumas referências, se você quiser tirar uma foto, alguns autores, livros que, para essa nossa palestra, serviram e servem de base. Tá? Se você quiser tirar uma foto, aí tem alguns autores que nós utilizamos de base, né, referência básica para essa nossa palestra de hoje, tá bom? Então, se você quiser tirar uma foto, aí estão as nossas referências básicas bibliográficas. E aí, para mandar aí agora sobre o comando de Dr. Pablo, só a frase: nos dias bons, sorrisos. Nos dias ruins, paciência. E em todos os dias, muita fé. Nossa frase aí, estamos aí sobre o comando do Dr. Pablo. Fico Tudo bem, Dr. Robson? Pelo convite. Vamos lá, fica agora no seu comando aí, se tiver perguntas. Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pela sua brilhante apresentação. Além de toda essa informação e todo esse debate sobre os crimes transeuntes, muito conteúdo de concurso, né, Dr. Robson? Muita informação paralela aí, até comentei no chat, que são coisas que sempre têm caído aí nos concursos, principalmente para perito criminal e para a área pericial de uma forma geral, né, para papiloscopista, que está aberto para o Pará, como o senhor bem falou. Até convido os colegas aí a ficar atentos aí para esse concurso para papiloscopista, que é uma das áreas aí importantes aí da área forense. Temos algumas perguntas aqui, e aí algumas dúvidas aqui dos colegas. Vou iniciar aqui para o senhor ir respondendo. Primeiramente, a Andressa, eu queria só pedir desculpa para... Eu não sei como é que está lá no YouTube, mas talvez o meu vídeo não está aparecendo lá no YouTube, porque eu estou usando o celular para o áudio, e aí ele acaba puxando para o celular. Mas, enfim, o que importa é que o Dr. Robson apareça. Eu aqui estou só de coadjuvante. Muito bem. A Andressa, ela pergunta, nesses casos, apenas o corpo de delito indireto é suficiente para caracterizar o crime não transeunte? Perfeito. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Andressa, né? Andressa, no artigo 158 do Código de Processo Penal, existe um aposto explicativo ali. Ele vem assim: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Agora, atenção, tem uma vírgula, direto ou indireto. Aí ele continua. Então, quer dizer que nós temos dois tipos de exame de corpo de delito. O exame direto, que é aquele que eu, perito, vou até o vestígio, coleto o vestígio e faço análise pericial desse vestígio. Exame direto.
E existe o exame indireto, que é aquele que eu recebo o vestígio que foi coletado por um outro agente que tem autoridade e competência para fazê-lo, mas a análise quem faz sou eu, perito. Vamos dar um exemplo. Nas reproduções simuladas. As reproduções simuladas são exemplos clássicos de exame de corpo de delito indireto, porque eu recebo, né, os autos, o inquérito policial para fazer o exame de corpo de delito indireto na reprodução simulada. Eu vou estudar as versões, eu vou estudar o que tem ali que eu não coletei, para, a partir desses dados, fazer no exame indireto, dar um resultado sobre a possibilidade científica daquilo ter acontecido daquela maneira. Isso tem validade jurídica? Sim. Isso vale juridicamente para condenar alguém? Sim, sim, sim. Então, esse é um dos exames indiretos de vários outros que existem. Para finalizar o exemplo, aqui no estado do Maranhão, especificamente em São Luís, nos acidentes que não tem vítima fatal, que não tem vítima de lesão grave, nesses acidentes, quem vai ao local é a SMTT, que é um serviço municipalizado. É um serviço municipalizado. Os agentes fazem o levantamento dos vestígios, esses vestígios vêm para o perito do ICRIM, que vai fazer um laudo de interpretação da ficha de acidente de tráfego. Quem foi que colocou as avarias lá naquela ficha? Foi o agente da SMTT. Quem vai analisar esses dados? O perito, um exame indireto. Então, sim, ele pode ser utilizado para condenar alguém ou para absolver alguém, mas pode sim ser utilizado judicialmente, tá bom? Doutor Robson, eu vou lhe pedir para a gente finalizar a transmissão do PowerPoint, só para que a gente possa já ficar mais olho no olho aí com o pessoal, por favor. Tá, deixa eu fechar aqui. Ótimo. Eu acho que eu consegui fechar. Fechou. Beleza. Bem, vou para a segunda pergunta aqui. O nosso colega aqui, o Ing Shen, ele pergunta: como lidar então com esses crimes transeuntes, já que não deixam provas técnicas? Perfeito. Assim, como é que eu lido com isso, Robson? Porque você percebe, pelo que você percebeu, que eles deixam vestígios, só não são materiais. Então, como é que eu lido? Depende. Você quer lidar como um assistente de acusação, como um perito judicial, como um perito contratado? Então, qual é o meu conselho? Primeiro, conhecer vestígios não materiais. Primeira coisa. Você tem que ter estudos, conhecimento sobre esses vestígios. Inclusive, o Instituto Info, ele faz treinamentos específicos para análise de vestígios. Existem cursos e mini-cursos, além da pós-graduação, que na pós também tem uma disciplina para esse tipo de análise de vestígios. Então, você tem que conhecê-los. Primeira coisa é isso. A partir do momento que você conhecê-los, você vai saber interpretá-los. E aí, consequentemente, vai conseguir botar no laudo, no relatório, num parecer. Então, a dica é, Robson, como é que eu lido com isso? Para me mostrar para o juiz, porque você tem que mostrar para o juiz que tem vestígio. Porque o juiz vai pegar o processo com a mente que ele aprendeu no direito do Código de Processo Penal, ou seja, com a mente que só existem vestígios materiais. Para você mostrar para o juiz o contrário, o seu relatório, o seu parecer, eu acho que... você está aqui. O seu relatório, o seu parecer vai ter que ser propício a demonstrar isso. Perfeito? Tem mais alguma, Pablo? Excelente. Doutor, é o seguinte, temos uma avalanche aqui de cumprimentos, parabenizações aí para o senhor. Obrigado. Aqui o Tiago, obrigado pela palestra, professor Mourão. Mesmo para um estudante como eu, trouxe informações claras, objetivas e interessantes. A Vera também, obrigado por compartilhar conosco seus conhecimentos. E obrigado ao Infor. O Jung aqui faz uma pergunta mais técnica. As palestras todas, viu, colegas, ficam disponíveis aqui pela plataforma do Deutsch. Vocês podem clicar via o link de vocês, que vocês receberam por e-mail, e todas elas ficam salvas aqui. Vocês podem rever, inclusive rever aí a palestra do Dr. Robson. Tá bom? Mais alguns cumprimentos, magnífico. E aqui a Andressa, ótimo, doutor. Se o senhor subir, Vera, eu não entendi muito bem aqui. Sim, desculpa, ela disse que tem perguntas aqui acima.
mas eu agradeço o seu esclarecimento. Eu vou tentar buscar essas perguntas aqui, Andressa. Vou dar uma olhada lá em cima novamente. Mas se você quiser refazer, a gente ainda tem, pode aguardar aqui um tempinho. Eu realmente não localizei. E Ela se disse que tem mais tiver, 3 perguntas. inclusive, viu, doutor Pablo? Se tiver, até por causa do horário, se tiver mais alguém que tem alguma pergunta, manda no privado do Instagram, que a gente vai respondendo Isso, gradativamente, perfeito, né? perfeito. Eu Robson só vi mais underline um, por underline eu só vi Lopes. mais uma questão aqui, doutor, que Uhum. na verdade é uma questão mais para o Enfoque, que é uma colega de São Paulo perguntando se o Infore ele tem previsão de ir para São Paulo. Então a gente tem uma colega lá, a Ana, né, que está justamente levando o Info para lá. Ela já organizou um evento online, ciclo de palestras Evidências do Crime, e agora ela está organizando alguns eventos presenciais. Tá? Então, em breve, a partir do ano que vem, que esse ano está tudo muito complicado, né, ela vai divulgar lá, praticamente a partir de março, todo mês, na verdade, um curso de extensão, não é uma palestra, um curso de extensão. Eu sei que está previsto fotografia forense, está previsto documentoscopia e grafoscopia, está previsto um curso na área de criminologia ou de psiquiatria, psicologia forense Muito bom. e algumas outras áreas. Então, está previsto aí para o ano que vem já iniciar a atividade do Info lá em São Paulo, presencial. Doutor Robson, então, novamente agradecer pela sua disponibilidade, né? Sempre disponível aí para os eventos do Infor Maranhão, e esperamos contar com você também para o Infor Brasil, né? Em outros eventos que nós possamos organizar. Eu tenho acompanhado aí as suas participações e realmente sempre contribui com bastante conteúdo e sempre conteúdo de ponta, né? Algo atual e com toda a sua didática que está demonstrada aí em todos os comentários aqui dos colegas, alguns que são seus alunos, inclusive no Pitágoras. Aqui um aluno seu falou que é seu aluno lá no Pitágoras. Então, nós agradecemos e disponibilizamos aqui para o senhor o espaço para as suas considerações finais, professor. Pessoal, muito obrigado. Agradecimento aí especial, não só para o Instituto Infor, que sempre organiza esses eventos, que nos possibilita falar dessas temáticas de altíssima relevância. Um agradecimento aí para o doutor Pablo, muito gentil com as suas palavras direcionadas à minha pessoa. Obrigado, doutor Pablo. Inclusive, quando passar essa pandemia, ou quando o senhor estiver por aqui, vamos combinar para conhecer, comer um arroz de cuchá aqui no Maranhão, né? E um agradecimento também muito especial a vocês que nos acompanharam. Recebi mensagens no Instagram, no privado, dizendo que estariam hoje no circuito, que estaria acompanhando a nossa palestra. Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês nos impulsionam a continuar mais ainda por essas palavras carinhosas, pelo que eu recebo nas redes sociais, que nos acompanham no Telegram, no Instagram, no site, etc. Beijo no coração. Papai do céu abençoe. Fiquem na paz. O evento continua durante todo o resto do dia. Acompanhem todas as palestras, que eu tenho certeza que muita coisa vai acrescentar. Beijo no coração. Obrigado por tudo. Estamos à disposição. Um abraço forte. Pessoal, então com isso nós encerramos as nossas atividades da palestra do professor Robson. Logo mais, iniciamos uma nova palestra, acompanhada pelo Marco. Agradeço a presença de todos e especialmente a participação do Dr. Robson aqui conosco. Um grande abraço